Olá, tudo bem? O mercado para adereço é vasto, onde o diferencial é a qualidade do artista e do profissional que o produz. Ou seja, se você já tem alguma habilidade artística, seja como artesão ou artista plástico, às vezes com boa experiência trabalhando com um material específico, oportunidade de expansão profissional, produzindo um universo infinito de objetos, tanto para teatro, televisão e cinema, além de shows, carnaval, festas infantis e eventos corporativos e de marketing. O que é adereço? Antes de tudo, o que é um adereço? No universo teatral, todo e qualquer objeto que um ator carrega em cena é considerado um adereço. Para que esse objeto seja naturalmente inserido na construção estética do cenário e auxilie na composição de uma personagem, existe um artista especializado em sua criação e execução, que pode tanto ser um artesão ou artista plástico ou até o próprio cenógrafo. Sim, porque o adereço é um dos itens da cenografia, que é todo o estudo, criação, planejamento e organização de elementos visuais plásticos para a representação da cena, e que envolve estruturas como cortinas, telões, móveis, escadarias, objetos de cena, entre outros, e que devem estar em harmonia principalmente com a criação do figurino para criar a atmosfera desejada do texto ou evento. Muito mais do que decoração ou ornamentação, a cenografia é técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas serão encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço e o tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. Da mesma forma, juntamente com o cenário e mais do que um mero enfeite, o adereço tem um papel importante porque vai situar uma época, a condição econômica, social ou política das personagens, além, claro, de criar uma estética artística da cena. Alguns objetos de cena requerem uma atenção especial, porque alguns são réplicas de objetos de uso cotidiano ou com estética visual diferenciada, que normalmente necessitam de artistas especializados para a criação deles, como artesãos, artistas plásticos, enfim. Outros, devido à impossibilidade de utilizá-los em cena por serem frágeis ou de difícil transporte e manuseio, como objetos de vidro e de cristal, é imprescindível a manufatura deles em outros materiais mais adequados e imitando os originais para serem usados em cena. 3 tipos de adereços. E basicamente são 3 os tipos de adereços. Os adereços de representação. Os adereços de representação são objetos previamente postos no cenário que servirão para o ator representar, como, por exemplo, copos, xícaras, louças em geral, objetos de decoração como abajures, quadros de parede, entre outros. Adereços de cena. Esses são os objetos usados pelos artistas em cena, como acessórios que fazem parte da atuação ou representação numa determinada cena específica. Por exemplo, leques, castanholas, um livro, uma carta, entre outros. E, finalmente, os adereços do ator. Esses adereços são todos os objetos de uso pessoal do ator ou usado para a composição ou enfeite da personagem, que são levados por ele para a cena e participarão da atuação, como anéis, pulseiras, brincos, colares, cintos, chapéus ou adornos. Recurso barato. Hoje em dia, para baratear as produções, muitas peças teatrais são cada vez mais minimalistas e compostas basicamente de figurinos e alguns adereços mais elaborados, criando toda a atmosfera necessária à cena e cumprindo a função da cenografia como um todo. É comum vermos monólogos ou peças com poucos atores tendo em cena apenas figurinos e alguns adereços. E esses adereços, objetos cenográficos e adornos de figurino podem ser confeccionados através da utilização de técnicas e manuseio de diversos materiais, tais como isopor, argila, papel, tecido, pintura, colagem, escultura, papel machê e espuma. A espuma.
A espuma. Chegamos onde eu queria e onde você também, claro. Eu vou falar muito mais desse material, a espuma, com o qual eu produzo quase sempre muitos dos meus adereços por ser um material muito prático e de fácil manuseio e acabamento. Tudo isso porque, normalmente, as produções e eventos são confirmadas com um tempo muito curto para a produção de peças e objetos que demandam mais tempo de produção, acabamento ou secagem de tinta, enfim. Já a espuma, por si só, é de fácil modelagem e aceita bem tintas como a tinta spray, que tem secagem rápida também, e recebe bem outros acabamentos colados nela, como tecidos, materiais sintéticos, criando uma infinidade de possibilidades nas criações. Além do seu custo-benefício ser bom, é um material barato e durável. E toda a sua sobra pode ser reaproveitada em outros adereços ou, na pior das hipóteses, pode ser picotada e utilizada como recheio de travesseiros, almofadas, ou seja, quase nada se perde desse material. Produzida a partir de um polímero chamado poliuretano, que consiste em uma mistura de substâncias químicas, a espuma é um material sólido, leve e flexível, que possui como características principais seu baixo custo, resistência à oxidação, resistência à abrasão e resiliência, ou seja, ela tem a capacidade de retornar à sua forma original após ser comprimida ou amassada sem danos. Além disso, o material pode ser manuseado e moldado em diversos formatos. Para cada utilidade, existe um tipo específico de espuma disponível a ser empregado, cada um com suas características e particularidades. Confira agora algumas delas. Espumas flexíveis. Esta modalidade de espuma é obtida a partir da injeção de um composto químico que se expande em contato com substâncias reagentes. Assim, a espuma ela vai ficar com uma textura mais cheia de poros, mas que ao mesmo tempo constituem uma peça firme, macia e resistente a deformações que pode ser encontrada tanto em placa quanto em peças moldadas. Mais resistentes do que a versão flexível, a espuma semirrígida é bastante utilizada na indústria de carros para absorção de impactos. Esse tipo pode ser encontrado em para-choques, volantes, descansos de braço e maçanetas, por exemplo. Dentre as espumas de poliuretano, as espumas rígidas são hoje uma das mais comercializadas no mercado, ficando atrás somente das flexíveis. Pela sua resistência mecânica, capacidade térmica e leveza, é um material que possui várias aplicações, como no isolamento térmico de frigoríficos, contêineres, refrigeradores, aquecedores, vagões, tubulações, entre outros, e na fabricação de embalagens, painéis, móveis, estruturas que servem para a flutuação de barcos em coletes, boias e pranchas de surf, além de fazer parte da estrutura de veículos como ônibus, trens, carros e aviões. O que é a densidade de uma espuma? Densidade é um termo técnico que se refere à quantidade de matéria-prima utilizada por metro cúbico na produção da espuma. É ela quem determina quanta carga a espuma consegue suportar durante um determinado tempo, qual a sua resistência, sem que aconteça uma deformação permanente. E essa densidade ou resistência é representada pela letra D, seguida do número de sua resistência a quantos quilos ela consegue suportar por um certo tempo sem deformar e que varia de 18 a 45 normalmente. Espuma D18, D20, D23, D26, 28, 33, 40, 45. Quanto maior a densidade, maior a estrutura e rigidez da espuma. Bom, no geral, para esse tipo de adereço de cena que eu produzo, eu estou falando aqui para vocês, eu utilizo as espumas D23, D28 a D33 quando eu quero algo mais estruturado e firme. E as D18 ou a soft, bem mais macias e mais finas, para detalhes muito maleáveis. Não precisaremos usar as espumas em blocos, nem as usadas para fabricar colchões. No mercado, quando você for comprar espuma em lojas de materiais plásticos, ela estará disponível em diversas espessuras, no geral de 1 a 15 centímetros e em diversas cores, e é comercializada normalmente com largura média de 1,90 m e vendida por metro quadrado. Como cortar a espuma?
no geral utilizando um estilete para espumas finas de até 5 centímetros ou facas com corte fundo para espumas mais grossas. As mais finas até se consegue cortar bem com uma tesoura. Atenção! Se você é uma criança, prefira usar tesouras sem pontas para cortar espumas finas. Estiletes e facas só devem ser usados por adultos. Peça a ajuda deles. A melhor forma de se colar espuma é com cola de contato, aquela cola adesiva de sapateiro que normalmente é vendida em latas de 900 gramas, 2,8 kg, além de bisnagas menores, mais práticas para pequenos trabalhos. Mas leia as instruções para usá-la corretamente. No geral, é preciso passar a cola de contato nas duas partes que serão unidas, esperar secar separadamente e só depois de seca unir as duas peças sem amassar para não comprometer a espessura da espuma. Esse tempo dura em média de 10 a 15 minutos. É bom não deixar passar muito disso, porque senão a cola perde o efeito. Atenção, como a cola de contato é um material químico tóxico e de cheiro forte e ativo, o ideal é trabalhar com ela em locais arejados para não causar danos à sua saúde e não deve ser utilizada por crianças. Bom, dicas dadas, vamos ver e analisar outros trabalhos, adereços, objetos de cena e fantasias confeccionados por mim com espuma como material principal. Caneta. Essa caneta humanizada foi criada para uma campanha de qualidade nos serviços realizada no escritório matriz do Ponto Frio Bonzão, no Rio de Janeiro, também toda em espuma e nylon dublado como acabamento. Roupa alface. Essas fantasias de alface foram todas confeccionadas com espuma soft de 1 cm de espessura e já na cor verde. A espuma foi toda plissada para formar as folhas e aplicadas e presas num vestido tipo tubo, feito de tela plástica para deixar a fantasia bem arejada. Foi para uma intervenção teatral de uma campanha de alimentação saudável para funcionários da GSK no Rio de Janeiro durante o horário de almoço. E como as atrizes eram lindas, além da fantasia ter ficado bem apetitosa, nunca vi tanta gente ficar com água na boca ao ver um alface. Dinamites. Essas dinamites foram adereços criados para uma intervenção teatral de uma campanha sobre gerenciamento do estresse. Todos os personagens levavam bananas de dinamites presas ao corpo como se fossem explodir de estresse a qualquer momento durante a apresentação. Outro adereço também feito com reaproveitamento de materiais. As bananas de dinamites são, na verdade, tubos de jogo pega-varetas. Essa opção foi porque esses tubos vêm com um fundo e tampa. Desprezei as varetas, juntei 5 tubos, todos revestidos de fita isolante preta, apliquei um relógio barato desses de loja chinesa e o pavio eram pedaços de corda de sisal vermelha. Paciente Terra. Essa fantasia inspirada no globo terrestre foi feita com 6 gomos de espuma com densidade 28, que ao mesmo tempo que dava estrutura à forma, mantinha uma maleabilidade. Todo o acabamento era em nylon dublado, dando fofura à peça. Lembrando que adereços esféricos como esse, quanto mais gomos fizer na espuma, mais arredondada ficará a forma. Baú do Tesouro. Esse baú do tesouro foi feito em papelão todo revestido em etaflon, que é um tipo de manta térmica encontrado em lojas de material plástico. O etaflon é encontrado mais nas cores prata e ouro. Como a ideia era um baú antigo, de ouro velho, o acabamento foi em jatos de spray marrom, além da aplicação de pedras preciosas de plástico. Dentro foi forrado de nylon dublado, que é uma espuma fina revestida de tecido de nylon para ficar fofinho. Máscaras de tigre. Essas máscaras de tigre foram produzidas para uma fantasia de carnaval utilizado no baile do Copacabana Palace. Foram compradas meias máscaras de plástico que foram adereçadas para dar exclusividade às peças. Como não encontrávamos o tecido de tigre ideal no mercado por estar em falta perto do carnaval, compramos vários kits de rabo e orelhinhas de tigres chineses. E alguns rabos foram desmontados para aproveitarmos o tecido e revestir as máscaras. O acabamento foram pinceladas de tinta acrílica branca, dando contorno nos olhos e fazendo volume de nariz, finalizado com glitter. Flamingos, mesa do chá, corações e relógio.
Nesse balé da companhia Thaisa Jatobá, inspirado no desenho Alice no País das Maravilhas, foram confeccionados vários adereços em espuma e reutilizando outros materiais para uso na cenografia, como para a mesa do chá e até pelos bailarinos. Na mesa do chá, os bules, xícaras e pratos com biscoitos foram criados e confeccionados reaproveitando embalagens plásticas de produtos de limpeza, além de espuma. Na cenografia, foi criada uma cortina de corações vermelhos confeccionados com base de espuma e acabamento com tecido lamê dublado. Já para a cena de uma das coreografias, as bailarinas utilizavam esses cliquetes em formato de flamingos. A estrutura era de cabo de vassoura para funcionar como tacos, com corpo em espuma, além de aplicação de nylon dublado e plumagem tipo marabô. E a bailarina principal, que interpretava a personagem Alice, usava esse relógio de pulso gigante preso ao seu figurino, confeccionado com um relógio simples comprado em loja de brindes chinesa, todo adereçado com acabamento dourado e corrente. Bom, chegamos ao final da nossa oficina de adereços em espuma e eu espero que essas dicas ajudem você a se inspirar e a se aventurar aqui nesse maravilhoso e criativo universo da confecção de adereços, de fantasias, de objetos de cena, enfim, toda essa infinidade de criação que você pode conseguir fazer com a espuma. E que isso consiga também virar uma boa fonte de renda para você, quem sabe até uma profissão. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, hein?